Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Uma palavra para edificação para mim e para a sua vida. Que a palavra do Senhor é bênção, ela exorta, ela edifica, ela corrige nossa vida, nos direciona, nos redireciona. E a palavra que o Senhor me deu está no Salmos 46, a fé perfeita em Deus. O Senhor é o nosso, o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. No versículo 7 ainda continua confirmando essa palavra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar quando a gente está em perigo, a gente se esconde. Então, esse Deus que é o nosso refúgio, ele nos dá proteção, ele nos dá livramento. Ele falou: ainda que tudo aconteça ao seu redor, ainda que algo não esteja bem, ainda que não saia da maneira que você quiser, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É ele que nos fortalece, é ele que nos dá graça. É ele que nos ajuda o tempo todo, ainda que não esteja da maneira que a gente queira. Ainda que nós queremos de uma forma e ele faça de outra, continua o nosso refúgio. Ele fala isso: eu sou contigo. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele falou que ele não falou que esteve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. Então a gente não deve temer, independente de como esteja a situação, pedir fortalecimento em Deus, porque ele está conosco. É nós que às vezes nos afastamos com as nossas indecisões, com os nossos problemas, paramos de buscar o Senhor, paramos de adorar, paramos de entregar para olhar para o problema. Nós não devemos olhar para o problema, olhar para o nosso Deus que fala que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Davi ali no 1 Crônicas 28, no versículo 9, ele fala: E tu, Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, reje- rejeitar-te-á para sempre. E no versículo 20 ele fala com ele. E disse Davi a Salomão: Esforça-te e tem bom ânimo, faz a obra, não temas, nem te apavore, porque o Senhor, seu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra da casa do Senhor. Porque Salomão era novo, era rapaz novo, e o Senhor não deixou Davi fazer a construção do templo. E ali Davi, ele dá a planta do templo para ele e fala: esforça-te. Por quê? Porque esse Deus é com você. O meu Deus também é com você. E esforça-te e tenha bom ânimo. Então ele fala, ele está falando para Salomão aqui dando instrução, como o Senhor dá para mim, dá para você, para a gente se esforçar, para a gente não temer. Não importa o tamanho da obra, se a obra extensa que nós teremos que fazer, mas não temer, porque quem deu a palavra foi o Senhor. Não temer, não parar diante das dificuldades, ainda, está aqui escrito, ó, ainda, quatro vezes, ó, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transporte no meio do mar, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
Não importa, independente de qualquer situação, ele está falando. Independente de qualquer situação, ele é comigo, ele é com você. Ele é o meu refúgio, ele é o teu refúgio. Mas nós temos que fazer, sabe o quê? Nos entregar. O evangelho é um evangelho de entrega, nos doar para fazer a obra, como ele falou assim, aqui com Salomão, esforça-te e tenha bom ânimo, que ele ia fazer a construção do templo. E na nossa vida não é diferente, nós vamos estar em construção, fazendo a obra do Senhor, estar em construção, arrecadando almas, fazendo aquilo que ele manda você fazer, eu e você fazer, é pregar a palavra, é louvores, independente do que tem que ser feito, fazer a obra, assim como Salomão ali iria fazer e se achava inexperiente, ele era inexperiente, tanto que o pai ajudou, recolheu tudo que seria necessário antes da morte dele para ele fazer a obra, porque ele não conseguiria fazer a obra da forma que teria que ser feito. O Senhor, ele disse para mim e para você que ele tem uma grande obra nas nossas vidas, que através de nós vamos a ganhar campos, ganhar almas. Então a gente só tem que se esforçar e se entregar. Não é, o evangelho não é para pedir, é entregar. O evangelho não é para pedir, só para pedir, pedir, é para entregar. Entregar o que você tem na obra do Senhor, para que essa obra seja realizada. Ele já sabe o que eu e você precisamos. A palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ele já sabe o que eu e você precisamos. A palavra é perfeita do Senhor. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, nós temos que clamar? Temos sim, mas não buscar o Senhor só para pedir, é nos entregar a obra. É como se estiver em construção de um prédio. O arquiteto dá a planta e as outras pessoas executam a obra. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele é o arquiteto, ele dá a planta, ele faz a minha obra, faça a minha obra, e a obra é entrega. Nós temos que nos entregar, parar de ir no Senhor só para pedir. Ele está falando, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza. Então continue. Eu estou com vocês. Então a gente só tem que continuar e permanecer firmes e fiéis fazendo a obra do Senhor. Ele é o meu refúgio, ele é o seu refúgio. Ele sabe que você precisa de uma casa, ele sabe que tem muitas que querem gerar um filho, sabe que os filhos estão perdidos, que nós precisamos resgatá-los. Ele sabe disso tudo. E eu não tinha uma casa e morava na casa de minha mãe e quando eu ouvi uma ministração, eu ia no culto, aí chegava, quem tem criança pequena, eu tinha que fazer o trabalho ainda para no outro dia recomeçar tudo de novo. E eu gostava sempre de ouvir uma ministração que tinha no rádio, era até de um apóstolo. E sabe quando você não tem nada, nada mesmo? Tem a fé em Deus, a fé perfeita em Deus, como disse aqui a palavra, e era isso que eu tinha. Tinha começado a caminhada, a jornada, já estava extensa. Eu tinha um filho, depois eu já tinha o segundo. E ali eu vi naquela ministração. E sabe aquele dia que você verdadeiramente não tem um centavo? Você está ali pela fé mesmo, caminhando pela fé. E graças a Deus eu caminhei pela fé, e passei por esses processos que eu teria que passar. E cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, você que está iniciando, você que está fraco na fé, você também vai chegar. E ali ouvindo aquela ministração, era Deus puro falando comigo. Era Deus dentro daquele rádio, daquela ministração falando comigo, porque ele falava assim: você vai fazer, o apóstolo dizia, você vai fazer com R$ 10 o que pessoas não fazem com milhões. Que às vezes a pessoa tem milhões, mas não consegue
ser feliz, não consegue administrar, não consegue, vai comprando sem saber verdadeiramente o que precisa. E eu parei, eu vi aquela ministração e eu disse, meu Deus, eu tenho 10 centavos. É a moeda que tinha, verdadeiramente, eu sabia que eu tinha 10 centavos. E ali ele mudou a palavra. E foi uma experiência tremenda. Os irmãos perdoem, é muito cachorro. E eu parei um pouco o vídeo. E ali foi uma experiência tremenda. Por quê? Porque ele voltou a palavra e falou: Você vai fazer com 10 centavos. E eu estava observando um terreno que eu evangelizava até por esses lados. E eu observei o terreno e pensei: quem me dera se eu pudesse comprar. E naquela noite Deus falou comigo. E hoje eu tenho a minha casa nesse terreno. Então a gente tem que confiar no Senhor, descansar nele, porque ele já sabe que eu e você precisamos. Fazer a obra. E quando eu estava fazendo a obra ali, ele estava preparando tudo. Ele estava preparando tudo. E para a edificação da sua fé, eu só terminei de pagar esse terreno na pandemia, onde parecia que ninguém tinha recursos. E nós terminamos, nós concluímos. Por quê? Porque é assim que o Senhor faz. Ele não trabalha com lógico. Ó, é desse jeito, você vai pedir um empréstimo, você vai fazer dessa forma. Não. Ele tem a forma de trabalhar. Ele só fala, se entregue que eu faço. E eu tenho vivido experiências ainda. Vivi muitas e hoje em dia ainda tenho vivido muitas experiências. É a proteção dos nossos filhos agora, nesses dias tão difíceis que nós sabemos se não for o Senhor protegendo e guardando, ser o refúgio deles, dando livramento, dando escape nesse mundo cruel, a gente sabe que eles não vão suportar, vão encontrar com pessoas pela frente que não deveriam, e o Senhor vai protegendo, andam por caminhos que nós direcionamos para um, mas eles infelizmente acabam indo para outros. Mas o Senhor, pela sua entrega, pela sua dedicação, Ele conhece a mim, conhece você.